Olá, eu sou Simone Costa, do Marketing da Integração, e eu estou aqui para conversar com o Luiz Zanin, que é o Head da Conquistar. Bem-vindo, Zanin, para esse bate-papo. Queria agradecer, né, de você conversar. A gente já fez uma live sobre esse assunto e agora a gente vai estar fazendo aí mais uma entrevista para a gente deixar registrado, né? Vamos conversar sobre o Game Day Online que aconteceu entre maio e o início de junho, né? O Game Day que já é um evento que a Conquistar realiza, já foram 2 edições, e nessa situação em que a gente está vivendo agora de isolamento social, a Conquistar teve a ideia de fazer esse evento online. Queria que você contasse para a gente um pouco, né, como que foi, como que surgiu essa ideia de realizar o Game Day online, né, e quais que foram os principais desafios para essa empreitada. Ok, bom dia, Simone. Vamos lá falar do Game Day. Foi um evento. Peraí, que o Google está falando comigo aqui, não sei por que mencionou. Vamos lá. O Game Day, né, é um evento nosso para mostrar os novos jogos, mas mais do que mostrar os novos jogos, os nossos lançamentos, né, é um evento para mostrar possibilidades. Não somente mostrar, eu acho que uma coisa legal do Game Day é a discussão, é trocar ideia. Então, é um evento para discutir possibilidades, mais do que mostrar, discutir possibilidades. E a gente está no momento propício para essa discussão, né? A gente tem um momento de incerteza e dentro da incerteza abre-se diversas possibilidades, né? E são necessárias diversas possibilidades. Então, a gente realizou o Game Day esse ano com esse espírito mais forte do que nunca, de mostrar alguns jogos online, mas discutir as possibilidades de jogos online para as empresas e como que os jogos podem ser adotados, né? Uhum. Você começa a tratar de novos temas nesse novo contexto. Um jogo que era para passar conteúdo, para divertir, hoje ele ganha um novo significado. Então, a gente fez, né? Você falou de maio a junho, a gente fez 4 semanas, 4 quintas-feiras, cada quinta-feira mostrando o jogo e discutindo as possibilidades desse jogo, nesse novo contexto. Ah, bacana. Gente, para quem não sabe, a Conquistar é uma empresa que faz parte do Grupo Integração e ela também é parte ela integra aí a Catalyst, que é a maior rede de jogos corporativos do mundo, né, Zanin? Isso. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, né? O que significa fazer parte da Catalyst? A gente tem, né? A Conquistar, ela desde 2012, 2013, a gente faz parte do grupo Integração, né? Acho que é uma associação, né? Uma junção de 2 empresas que só ganharam com isso. E desde 2013, a Conquistar faz parte da Catalyst Global. A Catalyst Global não é uma empresa, é uma rede de empresas de jogos, né? De jogos para treinamento, né? Presente hoje em mais de 55 países. E é muito importante porque nesse momento, né, acho que é legal a gente colocar esse momento, a gente começa a receber informações de diversos locais do mundo de como que eles estão lidando, né? Então é muito acaba dá um certo conforto, reconfortante saber, por exemplo, que os nossos parceiros da Austrália, da China, de Israel já estão voltando a fazer eventos, não na normalidade, mas numa nova situação. Então, eu falo que é uma rede porque cada empresa tem sua autonomia. A gente pode criar jogos aqui no Brasil, a gente pode adotar os jogos compartilhados da rede, e dos jogos que a gente apresentou nesse Game Day, alguns eram de fora do Brasil, né? Então, o primeiro jogo, por exemplo, que foi do Infinity Loop, foi para a Catalyst Tunísia. Mas acho que vale ressaltar esse papel de rede mesmo, de trocar informação, de trocar soluções nesse contexto, situação que a gente se encontra hoje. Uhum. Bom, como eu falei no início, né, e o Zanin também ressaltou, o Game Day, ele reúne, quando ele acontece presencialmente, como já aconteceu há 2 anos na nossa sede da integração, ele reúne os clientes para que eles possam degustar novos jogos, né? É interessante porque acaba sendo também uma troca com as pessoas que estão ali, que estão vendo novos jogos, né? Elas interagem, acabam colocando ali quais foram as impressões delas. E eu queria que você falasse dessa experiência online, né? Como é que foi preparar esse ambiente virtual para receber os convidados, né? E quais que foram aí os desafios mesmo para montar esse ambiente? Nossa, foi bem diferente, né? Quem já participou do Game Day sabe que a gente
faz uma bagunça, né, no prédio, né? A gente muda, coloca um montão de coisa, coloca os temas e tal. E a gente sentiu um pouco de falta disso, né? Porque online, na verdade, você queria essa sala online. Mas, por outro lado, foi muito interessante a experiência, porque... Perdão. Foi muito interessante a experiência, porque a gente estava no novo, né? Então, como a gente vai utilizar as ferramentas, como a gente vai receber as pessoas. Então, é, por outro lado, ficou, acho que até um pouco mais informal do que seria que todo mundo lá. Então, houve uma troca muito interessante nesse sentido, de todo mundo estar no mesmo lugar, batendo papo. E para degustar os jogos, sim, mas também acho que é interessante a gente pensar que agora as ferramentas online como espaço de troca, né? Como um espaço onde as pessoas vão bater um papo, vão trocar experiências. E as ferramentas hoje, o Zoom, que a gente está usando agora na entrevista, mais o Microsoft Teams, o Webex da Cisco, o Google Meets, favorece para que você tenha esse ambiente onde todo mundo consiga conversar, consiga bater papo, consiga compartilhar coisas. E o Game Day online aconteceu nesse contexto, né? Então a gente colocou o pessoal para jogar, todo mundo na sala com os consultores, né? Sempre 2 consultores por jogo. Voltava para uma sala única, então dividia em salas específicas para a equipe. Voltava depois para uma sala única para discussão. Então, embora tenha sido diferente, embora a gente não tenha criado aquela bagunça que a gente gosta de criar, aquela bagunça legal, houve o espaço de troca foi mantido, aquela questão da possibilidade foi mantida, e de certa maneira, não vou dizer melhor, mas de uma maneira diferente e muito satisfatória em relação ao presencial. Uhum. Bom, as salas aí virtuais, né? Porque vocês usaram então o Zoom. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi. Eu sei que foram mais de 200 clientes participando, né? Quanto Sim. tempo que durou cada um desses jogos, né? Havia um limite de pessoas por vez? Como é que conta um pouco para a Não, gente? não houve um limite, né? A gente convidou alguns clientes, totalizando as 4 semanas, participaram mais de 200 pessoas, mas em média por semana, 50, 60 pessoas por semana, né? E não houve limite. Ou a duração a gente está programando para 2 horas, mas todos eles estourados de tempo, o que é bom, porque as pessoas não saíram e continuaram conversando e ficaram lá. Então a gente Uhum. pensava assim, poxa, 2 horas de um evento online vai ficar muito cansativo, e não, né? As pessoas continuavam depois do jogo, continuavam batendo papo, trocando ideias. E até interessante, né? Como eu falei, foram 4 quintas-feiras, né, ao longo de maio e junho. E na hora que chegou o último, alguns clientes falaram: poxa, então não vai ter mais quinta-feira que vem? A gente estava tão acostumado, quinta-feira de manhã, tem esse espaço. A gente vai fazer novos eventos online, né, para divulgação de jogos, para mostrar. Então espere que vão ter mais convites, mais novidades chegando aí. Mas foi uma coisa também que gerou um hábito nesses clientes amigos que participaram. De falar, poxa, não vai ter mais quinta-feira. E foi uma ferramenta, o fato de você usar o Zoom e de você colocar eles, acho que o espírito se manteve, né? Então, você até conseguiu, de certa maneira, fortalecer esse espírito de equipe, cada equipe na sua sala, trocando ideias, resolvendo os desafios. Então, foi muito bom, foi muito proveitoso mesmo, né? Era uma surpresa para a gente, né? Então, a gente não sabia até então como que seria antes do primeiro evento, e foi muito bom. Uhum. Então você já está falando aí um pouco como foi essa experiência, né? Tanto para os clientes que deram esse feedback bem positivo para vocês, queriam até mais, e para vocês então foi uma descoberta assim de que se pode fazer esse evento e ter muitos ganhos com ele mesmo online, cada um na sua casa. Exato, eu acho que assim está sendo um momento de aprendizado para todo mundo. Um momento de aprendizado para todo mundo, né? Hoje a gente vê alguns parceiros da área de eventos fazendo convenções online, todo mundo se reinventando, e para a gente também não foi diferente. Acho que vocês tinham uma certa insegurança no início de quanto que é um tempo de duração bom, por exemplo, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, quanto tempo a pessoa vai ficar na frente do computador participando de algo assim. E, de certa maneira, a resposta não é muito diferente de um evento presencial. Ela vai ficar quanto tempo ela achar atraente aquilo que está sendo passado para ela. E ainda bem, os jogos conseguiram se manter atraentes por bastante tempo. Então, quando a gente fala, pensava, planejava para 2 horas e durava 2 horas e meia, quer dizer que as pessoas mantiveram interesse por 2 horas e meia, mais do que o esperado. Então, Uhum. de certa maneira, o segredo, o como vai acontecer, não está só na mídia, né, na forma que você vai escolher, mas como atraente você conseguiu fazer aquela experiência para o cliente. Eu acho que nisso a gente teve um êxito, porque os clientes continuaram, tendo uma experiência que não foi do Game Day, mas foi um dos primeiros jogos online que a gente aplicou, que o cliente contratou. Ele falou: olha,
tinha reservado 1h40 de jogo, né, para aquela agenda deles. E a cliente falou, olha, provavelmente algumas pessoas vão ter que sair antes do final do jogo, que eles têm uma reunião. E no final disso tudo, não saíram, né? Preferiram adiar a reunião, continuar no jogo e fazer reunião depois, e que era 1h40 virou 2 horas. Então, como eu falei, ninguém quis sair antes, que todo mundo quis participar. Então, manteve a atratividade, foi algo atraente que chamou a atenção do cliente. Então, isso também não vai mudar muito em relação ao presencial. Se você não fizer algo legal, algo que vai chamar a atenção, não é porque estava online, não é porque aconteceu isso. É porque a coisa precisa ser mais legal, precisa ser mais divertida, precisa ser mais uma experiência mais prazerosa. Vamos falar agora um pouquinho dos jogos, né? Você já Opa! citou que no primeiro dia foi o Infinity Loop, que é um jogo de uma empresa da Tunísia. Conta pra Isso. gente as principais características desse jogo, né? Quais as competências ele trabalha? O Infinity Loop, ele é um caso interessante porque ele foi lançado como jogo de realidade virtual em 2018, né? Eu estava no lançamento, foi na convenção da Catalyst na África do Sul, foi super divertido. E foi um jogo de realidade virtual. E eu confesso que quando que eu vi a descrição, fiquei meio inseguro. Um óculos, né? Como que é o Infinity Loop em sua versão original? É um óculos para uma equipe de 5, 6 pessoas, um óculos de realidade virtual. Uma pessoa por vez entra na realidade virtual, né? E o restante fica fora, com algumas instruções. E eu falei, poxa, só uma pessoa ali se divertindo, vai ficar chato. E foi, assim, disparado o melhor jogo que a gente conheceu naquela convenção. Porque justamente essa interação entre quem está no mundo virtual e no mundo real foi muito boa, foi muito bem pensada. Então, na hora que começa esse novo contexto, né, de isolamento, houve uma adaptação muito rápida e muito precisa, né, do jogo para o ambiente online. E a Espírito manteve o mesmo. Então, uma pessoa está dentro do ambiente virtual, mas agora sem necessidade de óculos, apenas pela tela do computador, e o restante está com diversas informações fragmentadas. Então, com base na descrição daquela pessoa que está no mundo virtual, a gente tem que resolver os enigmas. Se você for pensar em estrutura de jogo, é um jogo de escapada, só que a gente acabou de realizar para um cliente nosso há uma hora atrás, e um feedback interessante dele foi que não tem a frustração do jogo de escapada. Você consegue realizar, então todas as equipes conseguem realizar um jogo competitivo e no final você tem uma troca de boas práticas, né? Então, assim, um conseguiu, o outro não conseguiu. Todo mundo conseguiu, mas com variado grau de sucesso. Então, agora vamos discutir por que esse teve mais êxito do que você nesses pontos. Então, esse é o espírito do Infinity Loop e foi uma experiência divertida para todo mundo agora, né? 2 horas atrás, 1 hora atrás, e também durante o Game Day. Tá? E é um jogo muito interessante para você falar como que, por exemplo, essa gestão de equipe remota, né? Então, você tem uma pessoa liderando o time ou conduzindo o time, que é aquele que está na sala, mas um restante de pessoas que têm informações que são igualmente importantes. Como que você vai conduzir e manter esse espírito? Então, é um jogo muito interessante para esse contexto. Na segunda quinta-feira, o jogo foi o Beat the Box. Eu sei que esse jogo, a gente já falou sobre ele, já vi a aplicação dele e ele agrada bastante, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que ele funciona, com que finalidade ele pode ser aplicado. O Beat the Box, ele é um jogo, de novo, né, para pensar em rede, né, em Catalyst como uma rede, ele foi criado pelos nossos amigos da Catalyst Alemanha, né, o Mark, um cara genial, e o Mark e o René, são 2 caras geniais, assim, e criaram um jogo de escapada muito bom, que foi, vamos dizer assim, um dos grandes jogos que a gente aplicou em 2018, 2019 e 2017. Tá? E o pessoal sempre gostou muito dele e a gente percebeu que poderia transformá-lo também para o ambiente online. Também é um jogo baseado em escapada, né? Só que diferente do Infinity Loop, onde você não pode customizar muita coisa, no Beat the Box você consegue customizar muita coisa. Então, os enigmas do seu jogo, por exemplo, do jogo, podem conter informações da sua empresa, podem conter informações de produto. Então, ele é um jogo de escapada, a temática continua essa, mas o conteúdo dos desafios podem ser customizados, né? Então, você pode inserir metas, pode ser informação de produto, pode ser valores e tudo mais. E a gente fez esse jogo dentro de um outro produto, vamos colocar assim, maneira da Catalyst, que é o GoTeam, que não necessariamente é um jogo, é uma plataforma, né, um app, onde você consegue colocar algumas atividades. Então, a gente adaptou o GoTeam, o Beat the Box, para dentro do GoTeam. E também foi muito legal, muito divertido. O primeiro jogo, aquele que eu falei que o cliente aplicou para o cliente, que o cliente falou, olha, tem gente que vai sair no meio, foi exatamente o Beat the Box.
né? E o cliente e ninguém saiu, o pessoal preferiu adiar a reunião e continuar no jogo do que fazer o contrário. E foi também uma experiência muito legal. E aí os consultores que estavam presentes, né? Quem estava presente são os consultores parceiros, estão sempre perto da gente. E a temática desse jogo dentro do Beat the Box é para falar um pouco mais de inteligência emocional, né? E é um tema interessante para você falar nesse novo contexto, nessa nova situação. Então, como que você mantém a inteligência emocional, essa pressão, né? E também como você faz a gestão da equipe. Então, foi muito interessante e teve um feedback, um retorno muito legal dos clientes em relação justamente a essa parte de customização. Como a gente coloca informações que a gente acha interessante no jogo. Tá. Eu vou inverter aqui um pouquinho a ordem, porque você já citou aí o Go Team, e ele foi o último jogo, né, a ser aplicado no Game Day Online. Queria que você contasse um pouco como é que foi. Eu sei que ele foi aplicado com foco em vendas. Como é que foi? Exato. O Go Team, a gente é um jogo que a gente tem um carinho muito interessante, porque a gente gosta de criar muita coisa, de adaptar muita coisa, né? Dentro da rede da Catalyst, o pessoal brinca com a gente que é difícil a gente aplicar um jogo que veio de lá da mesma forma que no Brasil. A gente sempre mexe um monte no jogo. E o Go Team é uma tela em branco para a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue olhar muita coisa nele. E se a gente for pegar os dois primeiros jogos, né, o Infinity Loop e o Beat the Box, a gente trabalhou mais aspectos comportamentais. A gente queria um jogo ou uma interação, uma atividade online para trabalhar mais conteúdos específicos. Então, a gente utilizou o Go Team no último encontro para trabalhar um conteúdo de vendas, né? Pensar na jornada de vendas do vendedor para realizar um jogo. Então, para reforçar o quanto que a gente consegue colocar de conteúdo, e não precisa ser um conteúdo teórico, pode ser um conteúdo do dia a dia da sua empresa, né? Então, você vai lançar uma nova campanha, está numa convenção, novos produtos, ou saindo dessa questão de comercial, mas você está lançando uma nova campanha de door marketing para os seus colaboradores, o Go Team ele consegue fazer isso. Então, a gente lançou a jornada de vendas, né, o Go Team Jornada de Vendas, nesse último encontro, e ele para falar como que acontece essa parte de vendas. A gente colocou alguns elementos de microexpressões faciais para ler as reações do cliente, como que você vai trabalhar essa argumentação, como que você vai usar atributos, benefícios, vantagens dos produtos na sua argumentação de venda. E a gente utilizou depois o potencial de uma ferramenta como o Zoom, por exemplo, para fazer o pessoal vender um para o outro, ter essa simulação, né? Não ficar só nessa posição passiva de, ok, tem um consultor, eu fiz o jogo. Não, vamos colocar todo mundo na prática e todo mundo para se avaliar. Então, ao final, com base no contexto de cliente, com base no contexto de produto, eles tinham que simular uma venda e todo mundo assistiu e todo mundo pontuou, né? Então, foi uma experiência bem interessante também o Go Team de vendas. Bom, tem o quarto jogo, né, que foi, eu deixei aqui por último, mas ele foi o terceiro a ser aplicado, né, e é um jogo que esse eu realmente não conheço ainda, que é o Peak Performance. Tem uma história aí que os participantes têm que levar os clientes até o topo do Monte Everest. Queria que você contasse um pouco, né, qual é o objetivo, né, desse jogo. O Peak Performance, né? O Peak Performance ele foi o jogo que a gente falou, né, para os participantes. Tanto é que ele teve uma abertura mais longa, ele levou meia hora de abertura, né, de explicação de jogo, porque era um jogo um pouco mais complexo. Só que o Peak Performance, na verdade, não é tão complexo assim, se a gente for pensar que ele é um simulador, né? Então, você tem uma diferença entre um jogo e um simulador. O simulador, você tenta simular algo da realidade, para fazer a simulação, você precisa controlar, avaliar, fazer a gestão de diversas variáveis. Então, se a gente for pensar o Peak Performance como um simulador, ele é um simulador muito divertido e simples para ser executado, né? Normalmente, quando a gente fala de simulação, jogo de negócios, é uma coisa que dura um dia inteiro, às vezes uma semana inteira, né, para você fazer as diversas rodadas. Então, é um jogo que durou uma hora e é um simulador bem interessante para trabalhar estratégia, tá? Então, você colocou corretamente, é isso mesmo. O Peak Performance é um jogo onde as equipes têm que levar clientes até o topo do Everest e trazê-los em segurança ao acampamento base. Você não pode deixar seu cliente morrer, vamos colocar assim de uma forma bem direta, né? E para isso você precisa prestar atenção nas zonas das montanhas, né? Cada zona tem sua característica específica de movimentação. Você tem que prestar atenção no clima, não adianta nada você acelerar e pegar uma nevasca e ficar parado na frente. Então, você tem essa previsão de clima, você tem que prestar atenção nisso. É um jogo muito interessante para você trabalhar estratégia, planejamento, mas tem uma coisa muito legal nele, né? Quem joga um jogo de tabuleiro, não sei se vocês se deram conta, você joga um jogo de tabuleiro que tem dado,
você tem um elemento de certa incerteza no jogo, que é o dado. Às vezes você precisa andar 5 casas e o dado cai para 3. E você fala, poxa, não foi o suficiente para minha estratégia, eu tenho que mudar meu plano. Então, é um elemento que você não controla. E o Peak Performance tem isso, né? Então, você precisa de pontos para movimentação e nem sempre esses pontos de movimentação vêm do jeito que você quer. Ou você tem um elemento mais ou menos de certeza, não é tão aleatório assim, que é a previsão do tempo. Então, você tem uma previsão do tempo sempre de 5 dias à frente. Então, eu estou aqui nessa posição, por exemplo, e quero avançar para a posição seguinte, só que no dia seguinte vai ter uma nevasca. Será que vale a pena eu ir para o dia seguinte naquela nevasca e eu não vou conseguir movimentar direito? Ou eu espero um pouquinho, que eu sei que daqui 2 dias aquela região que tem nevasca vai ter um tempo muito bom para eu avançar. Então, o Peak Performance é muito interessante para isso, né? De como que você vai lidar com essas incertezas e como que você vai fazer o planejamento, adotando já que na vida real o planejamento não é algo linear, não é algo totalmente previsível. Tem muito elemento de certeza, sim. Então, foi muito legal. E tem uma parte que pode ser muito divertida, a gente não fez, porque eram pessoas de diversos locais, né? Eram vários clientes de diversas empresas, mas o Peak Performance pode ter elementos mais lúdicos, né? Então, você parar, por exemplo, dar uma pausa e falar, olha, ok, agora todo mundo vai ter que fazer nó de escalada, todo mundo vai ter que armar o acampamento, mas como? Ok, pega o que você tem em casa. Você nunca brincou de cabana quando você é criança, de pegar um lençol e montar? Então, monta o seu acampamento aí, se vira, chama seu filho para ajudar, seu filho e sua filha para ajudar. Então, dá para você trazer esses elementos mais lúdicos, que é muito interessante nesse novo contexto de isolamento social, né? Então, você tem poxa, por que será que a gente vai ficar só na frente do computador? A gente pode trazer outras coisas. E Sim. esse foi o terceiro jogo. Foi muito legal. Bacana. Bom, eu conversei aqui com o Luiz Zanin, da Rede da Conquistar, né? Como eu falei no início, a Conquistar é uma empresa que faz parte do Grupo Integração e também faz parte da Rede Catalyst, né? É a representante exclusiva da Catalyst no Brasil. E nós conversamos aqui sobre o Game Day Online, né? O Zanin já adiantou, né, que nossos clientes podem esperar aí, então, que teremos novas experiências online aí, novos convites. Vamos aprontar mais algumas coisinhas aí. E aí a gente vai deixar aqui nos comentários para quem quiser saber, né? A Conquistar, ela customiza os jogos, tem uma gama de jogos aí para várias finalidades e ela customiza de acordo aí com a intenção de treinamento do cliente, não é isso, Zanin? Exato. Cada cliente tem uma necessidade diferente, né? Então, não dá para sempre usar tudo do mesmo jeito. Você pode pegar um jogo que já está pronto, mas você pode mexer nas informações que você trabalhadas. Por exemplo, não faz sentido eu ter um jogo de escapada e ter uma situação onde eu tenho que passar características de produto e não fazer enigmas relacionados a essas características, manter sempre os enigmas padrão. Então, a gente faz essas diferenças, a gente coloca essas diferentes situações no produto para atender aquela necessidade naquele momento do cliente, né? Mas se for considerar tanto o portfólio da Conquistar como o portfólio da Catalyst, a gente está falando de uns 200 jogos disponíveis e se nenhum deles servir, a gente pode também criar algo do zero, não tem problema, vamos lá. Sim. Mas Então, essa é o que parece. Nós vamos deixar, então, aqui nos comentários os contatos da Conquistar para quem quiser entrar, né, mandar uma mensagem pedindo aí alguma proposta. E queria agradecer, então, Zanin, por mais essa entrevista. Eu que agradeço, Simone. E é isso, pessoal. Pode mandar comentário lá, tirar dúvida, dar sugestão, enfim, bater um papo. É só colocar lá que a gente conversa. Tá? E obrigado, Simone. Obrigado pelo espaço e a gente fazer mais uma entrevista com vocês. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.